Olá pessoal, tudo bem? Aqui que está falando é o Albert, contador da J Soluções. E hoje eu estou aqui primeiro para agradecer a você que está acompanhando o nosso canal do YouTube. Já tivemos mais de 2.000 inscritos, diversas perguntas, diversas sugestões para justamente a gente estar tratando aqui. Eu vou retomar um assunto muito relevante que é sobre o MEI, microempreendedor individual. Lá no nosso canal, diversas pessoas pediram: Albert, grava algo sobre o MEI e eu vou tratar aqui neste vídeo para você melhor sobre esse assunto. O MEI já existe mais de 7 milhões de MEIs por todo o Brasil. Geralmente são pessoas que estão iniciando um trabalho, são pessoas bem pequenas, pessoas que têm baixa até instrução e estão começando o seu negócio bem baixo, do zero, e precisa de uma orientação melhor. Então eu estou aqui justamente para tratar nesse vídeo e esclarecer um pouquinho o que é o MEI, o que é o microempreendedor individual. Muito bem, pessoal. Falando sobre o MEI, primeiro você precisa entender o que é esse MEI, o que é esse microempreendedor individual. É importante a gente falar aqui que o MEI ele tem as suas limitações, certo? Então, para você enquadrar no MEI, você precisa seguir requisitos. Não é qualquer empresa que vai poder enquadrar no MEI, tá? Então, primeira coisa, você precisa se formalizar. Você precisa construir o seu CNPJ, construir o seu requerimento. E onde é que você faz isso? No portal do empreendedor, certo? Você vai acessar o portal do empreendedor. Eu vou colocar o endereço aqui na tela para você. E você vai acessar e formalizar o seu processo. Você tem também contadores que você pode te auxiliar, você tem o Sebrae que pode lhe auxiliar para dar melhores orientações e abrir, constituir a sua empresa do MEI. Limites de faturamento é algo muito importante, tá? O MEI ele tem a sua limitação, uma delas é o limite de faturamento. Até o ano de 2017, tá? Era até R$60 mil ano, receita bruta até 60 mil ano. O ano de 2018 passou para 81 mil. E fazendo uma média aí por mês, dá uma faixa de 6.750, tá? Então, esse é o limite do faturamento do MEI, no qual você pode estar enquadrado. Outra coisa importante para você considerar, o MEI você vai pagar uma taxa, uma guia mensal fixa, tá bom? Sem considerar a receita bruta do mês, diferente do Simples ou de outros regimes. Lembra dos outros vídeos onde você informa a receita para pagar um tributo conforme o seu anexo, conforme a sua alíquota? O MEI você não vai fazer essa relação, tá? Você vai pagar uma taxa fixa. E Albert, qual seria essa taxa fixa? Isso depende, tá? Depende da sua atividade. Se for atividade de serviço, você vai pagar 5% a título de contribuição individual de INSS, 5% do salário mínimo, certo? Que hoje o salário mínimo é R$ 954, 5% dá uma média de R$ 47,70 e mais R$ 5 a título de ISS, tá? Então você vai pagar numa única guia mensal, acessar o portal lá do Simples Nacional, no ícone das empresas do MEI e gerar a sua guia. Você vai gerar, logicamente, tem que ter um código de acesso e gerar a sua guia para pagamento. E se você for da empresa de comércio, você continua pagando o INSS, contribuição individual dos 5% sobre o salário mínimo e também mais R$1 a título de ICMS. Todos esses valores são taxas fixas, tá? E você também pode praticar comércio e serviço, então você vai somar a contribuição do INSS, a contribuição do comércio e a contribuição do serviço, tudo numa única guia. É importante você gerar essa guia, recolher, porque a gente sabe históricos de empresas que não recolheram essa contribuição mensal que podem ser excluídos do MEI, tá? E vai ter que optar por outros regimes tributários, microempresas, enfim. Mas, Alves, quem pode exercer a atividade do MEI? Tem requisitos específicos, tá, pessoal? Primeiro você tem que olhar o artigo 92 da Resolução 94 de 2011, tá? Você precisa identificar isso, essa resolução, para você saber exatamente quais são as regras estabelecidas por essa resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Existem lá as atividades do anexo 13 que determinam o que são permitidos dentro do MEI para você trabalhar, enquadrar dentro deste regime tributário. Outra coisa, só pode ter um único estabelecimento, tá, pessoal? Você não pode ter diversos estabelecimentos enquadrados no MEI. Outra situação importante, o sócio, o titular, ele não pode participar em outra sociedade ou ser administrador de outra sociedade de outros regimes tributários, tá, pessoal? A empresa do MEI é empresa única, no qual existe um único dono, você tem uma única empresa no seu nome, é dessa forma que você pode participar. E um dos principais fatores, a empresa do MEI só pode contratar um funcionário, tá? Então, para você estar enquadrado dentro do MEI, você pode registrar um funcionário. E, Alves, como é que eu registro esse funcionário? Bem, você vai registrar normalmente, igual como registra qualquer outro funcionário, gerar folha de pagamento, contra-cheque, recolher FGTS, tá? Normalmente, só que a parte previdenciária já está inclusa dentro da guia que você recolhe. A parte, digo, da empresa, tá? Lembrando em consideração que ainda tem a parte do funcionário de acordo com como ele recebe o valor do seu salário. Outra coisa importante é que, muito claro aqui, deixar para você não confundir a relação entre não guardar a questão do contratante com a relação de pessoalidade, subordinação, habitualidade. Às vezes as pessoas abrem um MEI com o intuito de até burlar a legislação, mas muito cuidado. Não ter esse vínculo trabalhista. Por exemplo, a pessoa abre um MEI com o intuito de apenas trabalhar para uma empresa, seguir requisitos, seguir regra, seguir pessoalidade, subordinação, habitualidade. Ou seja, na verdade é uma espécie de fraude aí. Você tem que ter muita atenção nisso, muito cuidado com isso para não cometer essa fraude e, por exemplo, um juiz trabalhista achar que você está burlando e considerar que tu é um funcionário normal regido pela CLT, um funcionário seletista. Então, muito cuidado com essa relação, tá? Então, uma empresa do MEI são empresas pequenas, microempresas, que hoje em dia já se expandiu. Hoje, um microempreendedor, um ambulante, um barraquinho de cachorro-quente que pode abrir para você vender, se formalizar, ter seu CNPJ, abrir conta bancária, conseguir empréstimo, enfim, você precisa se enquadrar no MEI para você se formalizar e trabalhar tudo certinho, corretamente. Outra coisa que me perguntam muito, Albert, o MEI, ele precisa emitir documento fiscal, ele precisa emitir nota fiscal? Vamos lá, existe sim uma resolução lá do Comitê Gestor do Simples Nacional que fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Artigo 97 da Resolução 94 diz que as empresas do MEI estão dispensadas de emitir nota fiscal para o consumidor final. Consumidor final, tá, pessoal? Porém, diz uma observação lá, está obrigado a emitir nota fiscal de mercadoria ou serviço se for para pessoa jurídica. Ou seja, eu contratei uma pessoa para executar um serviço dentro da minha empresa, dentro do meu escritório. Eu sou uma pessoa jurídica e eu, com certeza, quando eu vou efetuar o pagamento para essa pessoa jurídica, para essa empresa do MEI, eu vou precisar de uma nota fiscal para pagar essa empresa que executou o serviço para mim. Por exemplo, um serviço de pintura. O rapaz fez a pintura aqui no escritório e eu, para pagar ele, vou precisar da nota fiscal. Então, pessoal, nesse vídeo eu quis tratar só um pouquinho do entendimento sobre as empresas do MEI. É importante sim você ter uma consultoria mais especializada, tá? Contratar um contador, procurar o Sebrae, para você ter a noção geral de uma gestão do seu negócio. Em regra geral, elas têm mais facilidade que os demais regimes tributários, como o Simples Nacional, como lucro presumido, lucro real, porém ela tem as suas limitações que tem que ser respeitada. Se não for respeitada, você desenquadra do MEI e você vai ter que optar por outros regimes tributários, tá, pessoal? Que em outros vídeos a gente já tratou aqui do Simples, tratou do presumido, em outros vídeos a gente vai tratar também sobre lucro real. Tudo bem? Pessoal, não esqueça, se você gostar desse vídeo, de curtir, de comentar, de compartilhar, e vou estar postando sempre novidades e informações tributárias dentro do nosso canal. Abraço!
e até a próxima.